Bora, fiel, seja bem-vindo. Notícias agora do Coringão com a opinião placar. Timão que enfrenta amanhã o Fluminense em casa em busca da vitória para se recuperar do último resultado no Brasileirão, hein? Lembrando que o jogo é às 7h30, horário horrível, mas é o que tem. Então o Timão aí que deve com força total amanhã contra o Fluminense. Também muito mais informações dos bastidores do Corinthians, Augusto Melo, tudo nesse vídeo. Então deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Amanhã é Corinthians e Fluminense, né? Corinthians aqui em e Fluminense. Itaquera. O Fluminense é o maior freguês do Corinthians, não é? É, um pouquinho, eu diria. Não mais que o Vasco. O Vasco é mais. É. Mas... Olha, eu vi Santos e Fluminense domingo, né? Óbvio. O Renato ganhou os 3 jogos até agora, né, O Renato ganhou os 3 jogos até agora. Eu acho o Corinthians favorito. Não na proporção do Vasco. No Vasco eu até falei 3x0, acertei o placar. Entendeu? Acertei o placar aqui. Em qual jogo? Santos, Corinthians e Vasco. Eu falei, vai ser 3x0. Acabou 3x0. 3x0. Eu acho que o Corinthians favorito também contra o Fluminense. Eu acho que a invencibilidade do Renato cai no domingo. Entendeu? Não, domingo não, amanhã. É amanhã, perdão. Amanhã é 7h30. Inclusive, 7h30. Eu acho que cai amanhã. os horários dos jogos do Brasileirão estão ficando complicados, né? Amanhã eu vi que vai ter Botafogo e São Paulo 6h30 da tarde. Como é que chega no estádio 6h30 da tarde? Esse jogo é no Rio. É no Rio, isso? Botafogo e São Paulo no Rio. Cara, será que é algum... E o Engenhão é ruim de Longe, chegar. Não é linha amarela. Longe. Complicado. Ou trem, né? Itaquera 7h30 também? Não chega. Muito difícil chegar. Muito difícil chegar. Não, O jogo do Palmeiras também é amanhã 7h30, no Beira-Rio. Muitos jogos Se não me 7h30. engano, deixa eu ver. Muito difícil 7h30 chegar. amanhã. Mas acho que o Corinthians é meu favorito, tá? Acho que o Corinthians entrando com o time 100%. Acho que é assim. Vamos ver o que o Ramon vai inventar. Eu acho que ele não vai vir com a mesma escalação contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai tirar o Bidon. Colocou o Bidon numa posição que o Bidon não joga. Não, o Bidon não é 10, o Bidon é mais um meia/volante. Colocou o menino num clássico. E acho que é isso que pega também. O Ramon, na hora crítica, ele inventa alguma coisa. Sabe, pô, vai no feijão com arroz, vem fazendo isso o tempo todo. Aí, igual, sábado colocou o Bidon, menino no meio de 3 zagueiros, obviamente, e o Bidon é franzino, vi ele perto esses dias, muito magrinho, não tem força pra... Você, meu amigo, qualquer um é franzino. Mas 2 metros de altura. não tem força pra brigar, então eu não sei quem que ele vai colocar. Acho que o Coronado volta pra amanhã, pelo menos no banco. Talvez ele coloque o Coronado pra jogar. Precisa, né? Ganha muito dinheiro e não vem jogando. O Coronado, você tá falando? Coronado, exato. E de fato é o substituto direto do Garro, então deveria ser esse cara aqui para entrar, mas vamos ver. Dependendo, se o Ramon não inventar muito, eu acho que o Corinthians deve sair ganhando. E vem de derrota, né, cara? É melhor jogar bem, né? Porque depois desse jogo Exato. aí é melhor não. O Corinthians precisa dar uma resposta pra dar torcida. uma resposta. E é lá em Itaquera, acaba dando. Né? Exato. E tem mais o agravante do Donelli, né? Acho o Donelli muito fraco. Você achou que ele foram os 2 gols? Nesse segundo, sim. No primeiro, não. Deus me livre. No primeiro tava muito perto. Mas nesse segundo, eu acho Muito que bom. dá A bola pra foi chegar. muito, muito bem colocada. Ela vai na E bochecha qual? da rede. Nos 2? Pra mim, ele não falhou em nenhum dos 2. Eu acho que... Você não acha que o Hugo pegaria o segundo? Olha lá, Acho seu que o mano. pegaria. Olha Eu lá, acho olha que onde eu foi esse pegaria. chute, seu mano. Também acho. Sim, mas a bola vai na bochecha da Não, que rede. bochecha, o quê? Imagina. Não, ela bate naquela parte lateral da rede. Eu primeiro. catava. Não, tá No meio louco. de campo. Não, Tá eu louco. concordo com o Hugo. Braço curto, velho. Tá louco. O Donelli é o... Ó, primeiro gol. Esse não, está mais de perto, ó. Falha do... Fora do Carrilho, que não... O segundo gol é falha dele também, se você observar, daqui a pouco a gente vai mostrar. Do Carrilho também? Ele se perde no corta-luz ali e o jogador do Palmeiras que faz o gol, é o Martínez, Martínez, né? é. Ele fica absolutamente livre pra chutar a bola. Ó, você quer ver? Ó, presta atenção. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Tira o pé. Ele fica no corta-luz ali e não chega em tempo pra dar o combate. Esse é o segundo. Esse é o segundo gol. Já começa errado aí. Os caras tabelando dentro da pequena área, né? Isso não existe. Olha lá, aí a porrada na trave. Agora ele vai ficar no corta-luz ali. Você quer ver? Ó, agora, ó. Ó ele ali, ó. Ó lá. Não é nem corta-luz, ele tá desatento. Então ninguém ele subiu vira no- com uma vontade. Parecia que o mundo tava acabando. Ele queria que acabasse em barranco pra ele morrer encostado. Né? Exatamente. Não foi nem corta-luz, não. Ele foi indolência mesmo. Entendeu? Mas eu acho que o Hugo pegaria. Eu também acho que o pegaria. Foi um baita gol, mas eu acho... Sim, mas o que eu acho é o seguinte: De o fato longe, de o sobre Hugo pegar. pegar não significa que foi falha. É que o Hugo é muito bom. Ele é muito bom. O Hugo é muito bom. Ele é muito bom. Muito bem. Vamos aguardar, então, todas as novidades do Corinthians, a questão policial e tal, e no campo amanhã contra o Fluminense, né? Vamos aproveitar e colocar aí a tabela do Campeonato Brasileiro, gente, os jogos desse meio de semana, porque a rodada do Brasileirão começa hoje, né, Isa? Hoje já tem jogo, terça-feira. A outra, gente, os jogos, por favor. Isso aí é a classificação. Ceará e Galo hoje, é isso? É Ceará e
Vasco. Vasco da Gama. Às 9h30, hoje, em Fortaleza. E aí, amanhã nós teremos esses horários malucos aí. 6h30, Botafogo e São Paulo. Sport e Bragantino no Recife às 7h. Mirassol e Grêmio em Mirassol às 7h também. Inter e Palmeiras, amanhã às 7h30 no Beira-Rio. Corinthians e Fluminense, 7h30 em Itaquera. Flamengo e Juventude, 9h30 no Maracanã. Vitória e Fortaleza é o jogo do Barradão. Santos e Atlético na Vila. Cruzeiro e Bahia, o único jogo de quinta no Mineirão. Está aí a rodada. Essa bagunça de horário também tem a ver com essa distribuição de transmissões, né, Isa? Exatamente. São muitos canais, a gente tem Globo, tem Record, tem Tem o Gazeta, Prime Video. Premiere, Prime Exatamente. Video. Tem bastante transmissão, né? E o Internacional e Palmeiras, por exemplo, vai passar no Prime Video, né? Isso, tem Record, tem Globo. Será que é o Galvão que vai narrar? Muita... Ele vai chamar o Inter. Provavelmente. Ele vai chamar o Inter Palmeiras de e Guarani. América e vai chamar o Palmeiras e Guarani. Guarani. Você viu? Eu adoro você. Você não viu? Galvão. Você não tá Os sabendo? caras ficam se zoando. Você não tá sabendo o que aconteceu domingo? Vai, te passo Porque depois. o Dudu... Ele chamou o Santos e Corinthians. não, isso eu vi, isso eu vi. Não, isso eu vi. Galvão, a gente te adora. Eu te adoro. Esses caras ficam falando mal de você, eu te defendo. Eu gosto também. Uma coisa a gente tem que dizer, o Galvão dá uma importância pro jogo. Dá, total. Ele dá uma importância pro jogo. Ô, Isa, vou ser sincero pra você. Com 10 minutos de jogo, eu assisti a partir dali até o final, no mudo. Não dava. Não dava. Teve um superchat em Libras. Pedro, você consegue? Porque é tanta confusão no Corinthians todo dia. Como você acompanha o dia a dia do Corinthians Sim. na sua página e você traz tudo durante todos os dias, você consegue explicar o que está acontecendo exatamente? O Augusto Melo, porque já tem gente dizendo que ele vai ser, que tem muito meme, né? Que tá fugindo, que já tá tornozeleira eletrônica, que ele fugiu para Argentina, que ele não vai depor na polícia, que vai ser empichado. O que exatamente está acontecendo, ô Pedro? É o seguinte, o Corinthians. Caso vai de bet, né? O caso vai de Aquele caso que fizeram 2 depósitos em março do ano passado na conta do Alexandre Cassundé, que era o intermediador do Corinthians. Só que esse dinheiro, foram 2 depósitos de 700 mil, passou em 3 contas fantasma, né? Contas de laranja. A polícia entrou, né? Tá investigando. Ontem, o Marcelo Mariano, que é ex-diretor administrativo do Corinthians, prestou depoimento, foi convocado e prestou depoimento. Amanhã, o Augusto foi convocado, mas ainda não se sabe se ele vai. Ele foi convocado pela Polícia Civil. Pela polícia, porque ele é um dos investigados, né? Ele tentou adiar esse depoimento. Tentou adiar. Ontem não mesmo a polícia já não negou isso. A defesa do Augusto diz que ele não pretende ir, ou que ele talvez não vá, porque eles não têm todos os autos. A justiça diz que todo mundo tem, que eles deram uma chave para todo mundo entrar, porque corria em segredo de justiça. Mas que, dado momento, a juíza foi e liberou os autos para os advogados. Os advogados. E aí tá nessa briga. Eu acho que assim, o Augusto deveria ir amanhã. Porque ele vira e mexe, fala que ele não sabe de nada, que ele não tá envolvido. Então, aquele lance de quem não deve, não teme. Vai lá, faz o seu papel, responde o que a polícia vai te perguntar. Até o final de abril, comecinho de maio, a polícia vai terminar esse inquérito. E eu acho que é isso que vai definir a vida do Augusto no Corinthians. Se por algum acaso ele for acusado e se mostrar que foi envolvido, assim, eu acho que ele vai ser impeachmentado. A reunião dos conselheiros lá do CORE já foi 2 vezes adiada, né? Uma ano passado, que ele conseguiu intervir através da justiça para não ter a eleição. Uma esse ano que foi adiada. O Romeu Tuma, que é o presidente do CORE, foi afastado. Então tá uma briga política. Então, se ele cair, quem assumiu? Aécio? Vice-presidente, exato. Quem é E eu acho que assim, se o Augusto for tem alguns cenários, né? Primeiro vai ter a eleição do CORE para saber se ele deve ser impeachmentado. Dizem as más línguas, eu fui buscar essa informação, que para ele ser impeachmentado vai rolar um pleito dentro do clube. Então quem vai votar são os sócios. Teoricamente, quem colocou ele lá não vai tirar. Só que dependendo do que acontecer agora, se de fato ele for acusado, talvez mude. Além do que a renovação e transferência, que é muito forte dentro do clube. Eu frequento o clube há algum tempo. Eles têm uma força muito grande lá dentro. Eles vão com certeza apoiar isso, né? Andrés, Duílio, André Negão, enfim, toda essa turma aí. Aconteceu o quê? Uma nova eleição, é isso? Pra impeachment ele, aí aconteceu uma nova eleição. Eu acho que eles vão nessa linha.
Não sei se dentro do estatuto do clube isso é possível. De fato, eu não tenho essa informação. Mas eu acho que eles vão aparecer aí pra tentar pegar o clube de novo. Tomara que isso não aconteça. Não que eu seja o maior fã do Augusto, mas eu acho que a renovação de transferência acabou com o Corinthians durante esse tempo, quase 20 anos que eles ficaram lá. Primeiro mandato do Andrés muito bom, mas depois dali pra frente não foi um mandato tão legal, né? Fora toda a dívida que eles estão deixando pro Corinthians, que é impagável. É o que o Sormani falou, tem dívidas que nunca vão se pagar. Eu acho que essa do Corinthians é uma que... Isso respinga no time, né, Isabela? Com certeza. Ou você acha que os caras não estão nem aí? Não, acaba respingando. É o que a gente estava falando ontem. Acho que a vinda do Memphis acabou colocando panos quentes em todo esse cenário do Corinthians. Eles se fecharam muito também ali, o elenco, né? O Garro, o Yuri Alberto, para se livrar do rebaixamento, e até conseguiram um resultado muito expressivo, conseguindo a vaga para pré-Libertadores. Então, acho que isso deu uma apagada no que estava rolando. Só que o time voltando a ficar questionado, e ainda com todo esse cenário político, é impossível não resvalar, né, no que se apresenta dentro de campo. Porque aí é aquela coisa, aí começa a atrasar salário. Então, aí sim, aí eu concordo com você. Se atrasar salário, aí é complicado. Agora, se é o Augusto brigando com o Andrés, que o Andrés brigando com o outro, o Caçulê, entendeu? É porque esse é o problema. As brigas políticas. Sinceramente, eu acho que isso aí não interfere. Não, mas é porque as brigas políticas, elas nunca ficam só no campo da política. Porque aí é patrocinador que resolve não vir, aí, entendeu? Mexe ali com a questão financeira do clube. E aí o jogador começa a não receber direito de imagem, atrasa salário. Se pegar nessa parte, eu concordo com você. Aí Apesar que o ano passado, todos os jogadores postaram uma mensagem pro Augusto naquela época da eleição ali, no Instagram, e pareciam estar fechados com o Augusto. Até rolou uma foca de que se o Augusto saísse, o Memphis também sairia. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Mas tem essas questões. Mas assim, também não queria pagar pra ver. Acho que não vai acontecer, mas também não queria pagar pra ver. Ô, Pedro, é engraçado, né? O Corinthians termina o ano passado muito bem, vai pra Libertadores, se livra do rebaixamento, beleza, tal. Aí, esse ano, tem umas coisas muito esquisitas do Corinthians. O Corinthians é um time bem esquisito. É campeão paulista em cima do Palmeiras. É todo mundo, Aí é eliminado na pré-Libertadores. Aí vai pra Sul-Americana, toma um cacete do Huracan. De novo. Aí pode perder o presidente. Aí o Hugo Souza machucado. O Garro machucado. Torcida proibida de fazer festa no estádio. Sim. O que se desenhava um ano legal pro Corinthians começa a virar uma perspectiva meio sombria, assim, porque, ganhou o Campeonato Paulista, bacana, em cima do Palmeiras, todo mundo acha legal pra caramba. Sim. Mas, cara, o resto tudo tá uma merda, com todo respeito ao Corinthians, que eu gosto muito. Você sabe que eu sou corintiano desde criança. Mentira. Ele faz isso com todos os convidados. Eu acho que é assim, de fato, ganhar o título em cima do seu maior rival, dentro de casa, é absurdo, mas agora quem tem que comemorar isso é a torcida. O elenco tem que virar a chave. Jogou muito mal contra o Palmeiras. Muito mal. Em outra rotação, o Palmeiras, um caminhão vindo de frente do Corinthians. Poderia ter ganho do Palmeiras, ter colocado uma crise no Palmeiras? Pô. Sim. Talvez fosse o melhor cenário aí. Mas você pega os gols, Carrilho com pé fraco na bola. O segundo gol, esse aí, muito longe. É o Carrilho, ó. Tá vendo? Que é um baita jogador, hein? É um baita jogador. Não, pra mim é o melhor do elenco, disparado hoje. Até melhor que o próprio Memphis. Mas o Corinthians tá nessa... E aí tem todo esse lance do Ramon também, que não é o cara que é unânime dentro da torcida. Não sei nem se dentro do elenco ele deve ser um cara tão unânime assim. Então é preocupante. Eu acho que também tem dois caminhos aí. O Corinthians precisa focar em alguma competição. Não tem elenco, pelo menos hoje, não tem elenco para disputar as três: Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. E a Sul-Americana tá complicado. Mas não deveria, né? Porque quais são? Porque exato. Tá com 1 ponto, o Huracan tá com... O Huracan tá com 6, Corinthians com 1 e o América de Cali com 3. Pra lembrar o regulamento da Sul-Americana, né? Porque o Corinthians tá com uma vida complicada. Porque só o primeiro se classifica. O segundo do grupo vai pra uma repescagem, pra um playoff contra... Pode ir contra um time que vem da Libertadores, um terceiro colocado. Então, assim, já tá começando a ficar distante ali do Huracan. Eu acho que tudo pode acontecer. O Botafogo ano passado foi campeão da Libertadores e quase não classificou na fase de grupos para as oitavas. Então, mas exato.
com 2 rodadas, Mas- que é o que o Pedro tá dizendo, focar difícil. numa competição, né? Porque não tem elenco e tal, beleza. Então, que não vai ser o brasileiro, porque se não tem elenco, o Campeonato Brasileiro é muito longo. Mas é o que o Ramon disse, né? Que Pois pra é. mim não faz sentido, mas é o que Faz ele sentido disse. nenhum. Aí vamos lá, vamos ganhar essa Sul-Americana, beleza. Só que já larga tomando de 6-1, 2 rodadas. E perde jogadores super importantes, principalmente pra mim o Hugo Souza e o Garro. Você não sabe por quanto tempo. O Garro não vai jogar, não sei nem se joga esse ano. Dizem que O- 15 a 20 jogos que ele ficaria fora, mas ao mesmo tempo falaram que ele ia ficar no banco. Jogos, no acabou. próximo É. jogo. Então, cara, é difícil. Vai escolher aqui a Copa do Brasil. A Copa do Brasil mal começou, né? E eu acho uma competição difícil. Pô. Eu acho mais difícil você ganhar a Copa do Brasil do que o brasileiro. E posso falar, o Porque o brasileiro... Eu acho. O brasileiro, Eu acho. O brasileiro nunca dá pra largar. Não dá pra largar o campeonato Não dá brasileiro. porque você corre o risco de cair. Exatamente, Eu- não eu- dá Corre o pra risco de largar. comprometer o ano seguinte. É aquilo que eu falei. Não adianta. Existe uma obsessão no país pela Libertadores. E isso desvia o foco. Eu não acho, por exemplo, o elenco do Palmeiras tão bom assim. O do Flamengo eu acho. O Flamengo é um time que tem condições de ir nas duas frentes. O Palmeiras não tem. Acho que hoje, com as contratações que O Palmeiras não tem fez, zaga. O Palmeiras não tem zaga. Nem a zaga titular é confiável. Imagina a reserva. É que tem uma questão, porque eu gosto do Naves. Só que claramente o Abel não quer contar mais com o Naves. Então, é Aí um é uma problema. questão dele. É um problema. Né? Esse é um problema. Contrataram o Mikael, que chegou aí, todo mundo falando maravilhas dele. Já não. Já não torcida- serve mais. É, a torcida Não tá acho lá. ele ruim. Ainda tem que dar tempo. Não acho ele ruim. Então é um problema. O Flamengo é um time mais forte que o Palmeiras. É mais forte. termos de entendeu? elenco. Volto a dizer, se esses times, por conta da obsessão da torcida, começarem a pensar só no brasileiro, vai sobrar espaço para ganhar o Campeonato Só na Brasileiro. Libertadores. Tá falando. Só na Libertadores. Só- Vai sobrar espaço para ganhar o brasileiro. A Copa do Brasil é diferente. Em algum momento você vai encontrar com Flamengo, Palmeiras Internacional ou Botafogo. Uma curiosidade que eu tenho, aproveitando a presença do Pedro aqui. O Ramon Dias, querendo ou não, ele tirou o Corinthians do rebaixamento e colocou o Corinthians numa Não, tirou do rebaixamento, pré-Libertadores. tirou da fila, colocou na Libertadores. Eu tenho a impressão, e aí é uma impressão, Não e dá pra você ir pode embora. falar melhor que eu, que o corintiano ele tem uma certa ressalva, um certo distanciamento do Ramon Dias, muito por conta da postura dele e de algumas declarações que ele já deu, assim. Não é? eu acho que por exemplo, o caso de, vamos priorizar o brasileiro do que a Sul-Americana. O questionamento é, tem time para brigar no brasileiro lá em cima, primeiro e segundo? Pra mim, na minha visão, não. Hoje, não. Talvez se na janela do meio do ano trazer 3, 4 jogadores, aí talvez se credencie pra bater lá em cima. Então, vamos brigar por Libertadores no brasileiro. Não é mais fácil brigar na Copa na Sul-Americana? Que tem times menos qualificados do Seria que mais o fácil. brasileiro. Menos jogos, são 14 jogos, né, pra ser campeão, contra 38 do brasileiro. Faz sentido? Não faz. Eu acho que entra muito nisso que você tá falando. É por isso que a torcida do Corinthians tem um pé atrás, mesmo com tudo isso que o Romani falou. De fato, lá, livrou a gente do rebaixamento, ganhou um título importante contra o Palmeiras, levou a gente pra Libertadores. Sabe a impressão que eu tenho, Pedro, é que a torcida do Corinthians é assim, não gosta muito do Ramon. Aí o time vai jogando mal, agora vai mandar embora. Mas aí no meio da semana tem um jogo de, sei lá, decisão do Campeonato Paulista. Sim. Aí vai lá e ganha o Campeonato Paulista. Aí você ganha mais uma sobrevida de uns 2, 3 meses, né? O time não é O ano consistente. passado, exatamente. O ano passado, as últimas rodadas, o Corinthians tá fazendo um campeonato horroroso, né? Aí nas últimas rodadas, decola, você vai fazer o quê? Vai mandar o cara embora? Não, e veio de jogos assim. Internacional, ganhando, toma o gol no último lance. Aí contra o Atlético Paranaense no jogo seguinte, ganha de 2-0, E toma um depois empate. ele ganha do Palmeiras. Exato. E eu acho que o que não ajuda ele é que algumas falas dele são um pouco polêmicas. Eu tô tentando lembrar dá exatamente pra o que ele entender, né? falou. Você lembra? Teve um determinado momento em que o Corinthians estava sendo criticado. Ano esse passado, ano, esse nesse ano. E ele falou alguma coisa do tipo: o que vocês estão reclamando? Eu que tirei o Corinthians da. Você lembra ele falou disso? isso aí. Exato. Falou. Exato. Eu não lembro com quais Tirei do palavras rebaixamento e ele- coloquei na Libertadores. Exatamente. Então, acho que isso. nesses momentos que ele acaba perdendo. Exato. E aí, quando questionam ele, igual os casos que eu falei do Giovani, que entrou no jogo contra o Flamengo, contra o Huracan, ele foi questionado porque era um jogador que não jogava da primeira vez há 13 jogos e agora contra o Huracan ele não ia nem pro banco há 8 partidas. O cara vai pro banco e ele coloca o Giovani, sendo que tinha Breno Bidon, Alex Santana, Charles, enfim, vários outros jogadores que poderiam mudar o jogo. Assim também como o Giovani poderia entrar e fazer o gol, mas, qual que é a lógica, né? Por que você tá colocando o Giovani que nem tava indo pro banco?
E ele não sabe, ele não consegue responder, ele não é claro nessas respostas. Então acho que essa Às vezes ele fica música da a torcida do pergunta, Corinthians. né? Exato. O cara faz a pergunta em português, fala até devagarinho, aí ele olha pro tradutor dele. Gente, 200 anos de Brasil já. Ei, Ramon. Então é isso, Fiel. As informações aí da Opinião Placar. Com o rapaz que eu esqueci o nome, com o Sormani, o Flavinho. Anticorintiano pra caramba. Mas tudo bem, né? Então amanhã o time vai enfrentar o Fluminense em casa. Tem que vencer, não tem outra escolha, não tem empate, não tem perder pro Fluminense em casa. É vencer ou vencer amanhã, cara. Vamos ver, né, que o time Ramon vai colocar amanhã. Hoje já sai mais ou menos o esboço, né? O pessoal que cobra o Corinthians, deu o treinamento, já tem mais ou menos um esboço se ele vai entrar com o Romero, com o Thales Magno, se ele realmente vai sacar o Bidon, que não funcionou como 10, apesar dele ter jogado assim na base do Corinthians algumas vezes, não funcionou como 10, se escondeu do jogo, muito fraco fisicamente para receber essa bola, às vezes até de costa, né, para um 10 ali, muita pancada, não dá. Preferido ter colocar o Carrilho ali, o Carrilho deve fazer essa função muito bem, apesar que eu acho que o Souza ontem falou, o Rosinei falou no programa do Neto que o Carrilho não joga de 10 porque ele é muito pesado, não acho, cara. O Carrilho, ele tem muita negócio de girar para um lado para o outro muito rápido, tirar a marcação, eu acho que ele funcionaria muito bem assim. Aí você entra com o José Martins, o Ranieri, aí sim você pode colocar o Bidon recuado, onde que ele fazia ali um meio campo pela esquerda, ou sei lá, coloca outro jogador ali. Vamos ver o que o Ramon Dias vai fazer para amanhã. Então não pode perder, ganhar. Mano, e sábado a gente tem o Sport em casa, então são 6 pontos aí que dá para ganhar, pra gente ficar tranquilo no Brasileirão. E o próximo jogo, acho que é o Inter fora, não lembro qual que é. Sei que agora vão ser os 4 jogos agora do Brasileiro antes da Sul-Americana. E tem o Flamengo aí nesse meio aí, então só um jogo difícil. Então é vencer, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo, tá confiante para amanhã, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!